Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Que eu ainda não havia cumprimentado. Muito bom estar aqui com vocês novamente, nessa casa, de tanta luz e tanto carinho e tanto calor, né? Que nos aconchega nessa noite fria, mas que nos aquece, né? Nós vamos conversar hoje sobre a perfeição moral, ou seja, pela felicidade que podemos encontrar a partir das nossas virtudes morais. Muitas vezes nos parece difícil, né, alcançarmos uma moral de elevação que possa nos dar um pouco mais de paz, de tranquilidade, porque normalmente nós colocamos, como o pessoal costuma dizer aí, no dito popular, né, o sarrafo muito alto para que a gente consiga alcançar. É claro que se nós pensarmos no Mestre Jesus, que já tem o nome, né, do nosso Cristo, é claro que a gente vai dizer assim, tem como, né? Não dá para chegar lá. Euzinha, né? Tão fraquinha, tão caída nas tentações do dia a dia, não vai dar certo. Vai levar muito tempo. Só que nós precisamos lembrar que, mesmo ele sendo uma meta bem elevada para os nossos padrões, né, nós temos uma coisa que Deus nos dá e que a gente tem a nosso favor, que é o tempo. Não significa por isso que também nós precisemos, né, levar a vida sempre em passos muito lentos. Tudo bem, é a opção de cada um, mas aquele que tiver um pouquinho mais de pressa vai ter que se empenhar um pouco mais no seu exercício cotidiano. Porque nos aperfeiçoarmos moralmente, né, é feito da mesma forma como um atleta que tenta ganhar, por exemplo, uma maratona. Ninguém ganha ou sequer consegue terminar uma maratona sem praticar a atividade da corrida cotidianamente, né? Para ir fazendo lá seus 5.000 metros, depois seus 10.000 metros, e ali continuar um treino para que, mesmo sem ser o primeiro, completar a sua São Silvestre, por exemplo, né? Então, vocês percebem que a maioria das pessoas, quando vão fazer essa corrida, essa maratona, meia maratona, enfim, elas se dedicam e a felicidade delas, com exceção daqueles que são realmente atletas dedicados para isso, a felicidade não é o chegar nos primeiros lugares, mas é chegar. Por isso o atleta profissional, vai o atleta de fim de semana, vai o deficiente intelectual, vai até o deficiente físico também, muitas das vezes, e completa de acordo com as suas condições, de acordo com o tempo que lhe cabe. Assim é o nosso aperfeiçoamento moral. Nós temos o tempo a nosso favor, porque ainda numa corrida como a São Silvestre, há normalmente um tempo limite para a chegada. Mesmo assim, eles costumam esperar, mas há um tempo limite para contar até
né, cronometricamente o tempo que a pessoa fez. Porque isso exige que fiquem ali, né, os árbitros da corrida para poder calcular o tempo de cada um, ou com o chip, hoje em dia, que é mais moderno, né? Mas sempre envolve outras pessoas, então há um tempo limite. Mas Deus não nos dá limite. Nosso tempo é ilimitado, porque cada um de nós vai fazer de acordo com a sua condição, o tempo que teve de treinamento. Porque treinar é fundamental. E como é que nós treinamos as nossas virtudes? Nós temos, na questão 893 do O Livro dos Espíritos, que fala no capítulo 22 da perfeição moral, nós temos o título As Virtudes e os Vícios. E essa questão ela faz a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, vejam assim, a perfeição daquilo que nos é pedido pelos espíritos e pelo nosso Pai. Qualquer virtude nossa é um progresso no nosso crescimento do bem. Então, aqui já é um chamado também para a nossa humildade, que é uma classificação da virtude. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente já quer chegar chegando, né? Aí eu já quero ser como São Francisco de Assis. Eu vou tirar minha roupa toda, deixar tudo para trás e seguir nu e sem nada. Mas você está espiritualmente preparado para isso? A sua mente está preparada para isso? Você vai saber lidar com isso nesse mundo? São Francisco teve essa condição, mas não são todos. Quantas existências ele viveu até chegar a esse ponto de dedicação? Eu não sei. Se alguém souber, pode até me falar, mas eu não sei, não procurei saber. Mas o que eu sei é que ele fez no tempo dele. Quando ele percebeu que aquele era o caminho dele. E o caminho dele, principal, foi a humildade. Foi assim que ele sentiu o seu chamado, né? Renovando e mudando e reconstruindo a Igreja de Deus. Então, cada um de nós tem que fazer e procurar as suas virtudes dentro do seu alcance. Porque senão a gente não consegue. E aí a gente chora, porque Deus não me ajudou. Não, não é que Deus não te ajudou, é que tu quis mais do que tu podias. Porque a humildade é uma das faces das virtudes. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, vejam, às vezes a gente quer fazer coisas tão magníficas, né? Quando ele diz assim, ó, quando você conseguir dizer não
ao frio, né? Que tá hoje, que dizia assim, fica em casa, vai sair com essa chuvinha que tá batendo, tu tava resfriada, guria, fica em casa, não é assim? Não dá vontade? Dá, mas a gente sente que tem aquele chamado dentro de nós, vai, não vai ser isso que vai aumentar a tua gripe, não vai ser isso que vai te congelar, ou enfim. E a gente vem. E tudo dá certo. Foi um pontinho da nossa virtude que brilhou naquele dia, naquela noite, nesta noite. Porque nós não nos deixamos arrastar pelos maus pendores, pela preguiça, né? Então, quando nós falamos da perfeição moral, o que às vezes para muitos parece algo tão distante, porque quem sou eu para ser perfeito? Mas nós estamos falando não numa perfeição inalcançável, mas na perfeição que está ao alcance das nossas mãos. Isso é importante compreender. Desculpe. Isso é que é importante nós compreendermos. Não adianta a gente vir a uma casa espírita ou em qualquer outro lugar onde vocês tenham preferência de orar, de pensar nos ensinamentos de Jesus, que sentem a vontade de seguir os exemplos do Mestre, enchermos o pensamento de boas ideias, começarmos a ler uns livros das obras de fulano ou de Beltrano, eu quero fazer tudo isso. Ah, que bom, né? Mas você, para fazer, tem que começar. Você tem condições de fazer esse começo? Aonde você se enquadra agora? Aonde Deus te colocou, aonde tu te colocaste? Esse lugar dá condições para que você possa deixá-lo e começar um novo caminho? A nossa virtude ao alcance de nós mesmos está em podermos visualizar o que dentro das nossas próprias condições podemos melhorar em nós mesmos. E aí, por consequência, melhorar talvez o que há de em torno de nós. E esse melhoramento vem até do nosso próprio equilíbrio emocional. Né? A gente vinha falando sobre o frio. E eu sempre escutei algumas pessoas dizerem assim, ai, no frio as pessoas são muito sérias, muito sisudas, parece que está todo mundo assim, encolhendo, fechado, chateado com o mundo. E o verão é o contrário, está todo mundo mais livre, mais solto. Pode ser, né? Porque a gente não estava muito acostumado ainda, alguns, quem sabe, ou não com o calor, ou não com o frio. Mas apesar do frio, por exemplo, nós podemos sorrir. Tá frio? Tá. Mas vai adiantar a gente ficar de cara feia? O frio vai embora? Não vai. A gente pode até não querer deixar ele entrar na nossa porta, mas ainda assim ele vai dar um jeitinho de estar com a gente. Então, o frio vai continuar. O calor vai continuar quando for o seu tempo. Hoje alguém ainda me respondia, tá frio, mas a gente tá no inverno. Horas. Então,
sabe? É assim. E não adianta a gente fazer cara feia porque o inverno está aqui. Então vamos fazer desse limão uma limonada. Vamos reunir a família, vamos fazer um chá quente, vamos contar histórias, vamos... Enfim, né? Ou vamos na casa espírita nos aquecer com uma boa palestra, com o calor humano, ou e também com o calor espiritual, que conosco aqui se encontra, não é? Então, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Porque a gente tem aquela coisa, né? Eu vou fazer isso, mas eu vou lá, vou ajudar o fulano a limpar lá o pátio da casa dele, porque eu já sei que se eu estiver lá, depois ele até me convida para um jantar, para um café, ou vai me dar tal coisa de presente. Tudo bem, você ajudou, já é um mérito, né? Mas ficou meio pela metade, porque você ajudou, mas você quis algo em troca. Ganhar por ganhar, tudo bem, mas quando tem aquele pensamento oculto, sabe? Eu só vou lá porque... Não precisa nem falar, né? Quantas pessoas a gente vê no silêncio delas a expressão, tá bom, eu faço. E as bolinhas da reticência pulando no pensamento da pessoa, né? Então, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Não adianta a gente só querer ficar bem e aí vai ajudar o outro, mas querendo a gratidão, o reconhecimento. Porque eu fiz isso, porque eu ajudei, porque eu cuidei. Que bom! Que bom! Fez porque quis, porque se sentiu chamado, porque tinha possibilidade para fazer. Que bom! Olha que virtude! E ponto. Ela não pode ter reticências. Porque eu cuidei da minha mãe e ninguém mais cuidou. Azar dos que não cuidaram. Feliz você que fez. Porque você fez o que pôde, fez com amor, não cobrou dos outros, eu espero. E ponto. Porque a gente faz o que está ao nosso alcance, sem procurar culpados ou ausentes, ou sem querer que os outros façam o que nós estamos fazendo. Porque daí não adianta a gente pedir para Deus, né? Eu ainda sou muito novinha, não me dá uma prova muito difícil. E querer que o outro cumpra a prova difícil no meu lugar. Não. Nós precisamos perceber que o nosso crescimento, a nossa humildade, a nossa melhora nesse aperfeiçoamento moral, ela está diretamente ligada ao nosso desejo, à nossa conscientização de que nós devemos fazer a nossa parte. A gente vê hoje em dia, eu escuto
todo momento, né? Até porque eu acho que agora está virando uma coisa do nosso tempo, né? Do momento que nós vivemos. Eu que tenho muitos amigos assim, tão jovens quanto eu há bastante tempo, todos eles, todos é maneira de dizer, mas uma grande parcela deles se encontram ou com os pais ou com um deles em processo de demência ou de dificuldades físicas, né? Necessitando do apoio ou financeiro ou também emocional. E aí o que a gente encontra na maioria das pessoas, a reclamação constante. Ou porque eu sou sozinha e aí é tudo comigo, não sei o quê. Aí eu brinco com a minha filha, tá vendo? Não quisesse irmão? Agora dançou, vai ser só uma, né? Brinco com ela, mas a gente sabe que na vida Deus sabe os nossos caminhos e a gente se prepara para eles e tem que também se deixar livre para as nossas batalhas e lutas vindouras, né? Ou então, na sua maioria, porque aqueles que nasceram no mesmo tempo que eu, dificilmente eram filhos únicos. Então, entram na briga entre quem fica mais, quem fica menos, quem pode dar mais dinheiro, quem pode dar menos dinheiro, porque um deu, porque o outro não deu. E nessa briga, esquecem exatamente daquele que está necessitando da atenção, do amor e da presença deles que estão ausentes, brigando por ele. A gente se perde porque a gente quer uma igualdade de deveres e direitos que não podem existir, porque nós não somos todos iguais a nível de crescimento espiritual. Mas eu e meu irmão fomos criados iguais para o meu pai. Não interessa. Você não sabe quantos anos de experiências espirituais, como espírito e inteligência criada pelo nosso Pai, tem aquele ser, que talvez ainda seja muito mais preso às questões materiais do nosso mundo do que a nós mesmos. Então, muitas vezes, você que ganha a metade do salário daquele seu irmão é quem mais contribui financeiramente para com o auxílio dos seus pais, ou do pai, ou da mãe. É na sua casa, que é menor de todas, que você vai acolher aquele ser que lhe acolheu enquanto você necessitou em todo o seu nascer e aprender nessa vivência encarnatória. Então, que bom! Que bom! Aí vem a nossa virtude de olharmos pelos olhos do Mestre. Que os últimos serão os primeiros, né? Feliz aquele que sofre, porque a gente se esforça, e não é fazer por lembrar, não, eu tenho que sofrer bastante, porque daí Deus vai olhar para mim. Não é isso. Aquela ideia também de, eu sou mãe, e ser mãe é padecer no paraíso, isso aí já foi há muito tempo, gente. Já nem se fala mais de paraíso. Então, não é isso. A mulher hoje nem precisa mais parir com dor se ela quiser. Então, né? Isso aí a gente vira a página, e até porque hoje em dia só é mãe quem quer. Quem quer. Porque contraceptivo está cheio aí, de graça. Então, se a gente se dá ao direito de gerar um filho, a
gente não deve reclamar por tê-lo que educar. Faz parte da nossa missão, das mães e dos pais. Né? Porque as mães fazem abortos físicos e os pais fazem aborto de abandono. Então, todos os dois têm suas responsabilidades. Não estou falando, não façam, sejam ou não sejam. Eu estou falando da responsabilidade que nós temos em tudo aquilo que assumimos. E quando nossos pais nos assumem, eles têm essa responsabilidade por nós. E depois, como o próprio Livro dos Espíritos nos chama a atenção, nós temos responsabilidades por eles. Mas cada um de nós terá a sua virtude colhida dessa entrega se o fizer por si mesmo, pela sua vontade, pelo seu desejo e não pela obrigação, muitas vezes trazida até nós por imposição de outros. Cada um de nós tem que encontrar as suas virtudes ao alcance dos seus braços. E essas virtudes estão. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. A maior das nossas virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Lembrando que essa caridade, ela pode ser um simples sorriso, um simples olhar de consideração que nós já estaremos dando ao outro a sensação de que existe, de que é visto, de que é lembrado. Então, quando falamos em virtudes, além de lembrarmos da necessidade da humildade em todos os aspectos da nossa vida, precisamos lembrar que as grandes virtudes da nossa alma começam pelos pequenos atos virtuosos que podemos a cada dia mais exercitá-los. Começando pelo sorriso, pelo um bom dia, pelo um olhar, por um copo de café com leite desinteressado a alguém que precisa se aquecer. As virtudes são a nossa meta de crescimento diário para que cada vez mais possamos alcançar os degraus da elevação moral e como seres perfectíveis nos elevarmos cada vez mais. Que a perfeição, ela está com o nosso Pai. Mas nós podemos galgar gradativamente todos esses degraus, com calma, vendo o que podemos fazer ao nosso alcance. E aí transformarmos essa nossa alma, ainda um pouco preguiçosa, em um espírito cada vez mais dinâmico e consciente de que todas as mudanças no nosso planeta só ocorrem através das mudanças individuais. As mudanças que ocorrem em mim, elas vão se unir às que ocorrem em cada um de vocês
E assim nós estaremos auxiliando na transformação moral do nosso planeta. Mas para isso, precisamos dar início a esse exercício diário das pequenas coisas. E com o tempo, as grandes já não nos parecerão tão distantes. Que assim seja, que Deus nosso Pai, que Mestre Jesus, nosso irmão, continuem a nos conduzir e a nos agasalhar e orientar com os seus exemplos. Obrigada a todos, obrigada a casa.